dias, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, deu tudo certo. Da última vez, infelizmente, eu fui covarde, né? Não vim nem debaixo do temporal, mas de fato tinha caído uma chuva pesadíssima e acabou que eu não consegui vir no dia, na última terça-feira, para poder pregar. Mas graças a Deus nós temos o nosso bom mestre sempre preparado para as adversidades, e eu creio que foi bênção na vida de vocês. Mas vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos da primeira carta aos Coríntios, dando continuidade ao capítulo 12, que foi ministrado. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Amém? Está escrito assim: Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo, que consideramos menos honrados, nós os vestimos de mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam em variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Amém? Vamos orar.
Deus, te damos graça, Senhor. Te damos graça pelo dia de hoje. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas, mas cremos que o Teu Espírito Santo nos conduz. O Teu Espírito Santo nos apresenta a verdade e que, através delas, possamos sair renovados e transformados à Tua imagem e semelhança, como um corpo bem ajustado, Pai, a fim de proclamar e fortalecer o Teu reino aqui na terra. Assim te louvamos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto, Paulo, quando ele começa a falar a respeito da unidade dos membros no corpo, ele está falando para a igreja de Corinto, onde quem está vindo aqui está aprendendo mais e já percebeu que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, muito problemática. Mas Paulo, em amor, vem exortando desde o início da carta aos irmãos dessa igreja a um bom testemunho e a uma boa manifestação do que é o cristianismo, do que é seguir a Cristo, do que é ser usado por Deus. E anteriormente a isso, o que vemos na carta é muito ego, onde vários irmãos são movidos pelo ego. E lembrando que Coríntios não é uma comunidade de pessoas que já vinham se desenvolvendo no judaísmo ou que já tinham uma cultura judaica, não. Era uma cultura completamente diferente, uma cultura completamente diferente em todos os aspectos que você imaginar. Por exemplo, um aspecto simples é que esse sinônimo de humildade não era bem aceito pelos coríntios. Ser humilde não era um sinônimo de ser bom. Ser humilde era um sinônimo de ser uma pessoa fraca, né? De uma pessoa que não tem que não tinha posições ou que não tinha nenhuma característica como os deuses tinham, a imponência dos deuses, por exemplo. Então a gente vê que os coríntios eles vinham de uma cultura de arrogância, onde ser belo é ser arrogante, onde ser belo é você ser poderoso no aspecto ruim da palavra. Né? Ser o domínio, o líder, na verdade, nasceu para ser servido. E eles se convertem a uma fé onde o líder é o que serve. Então imagina a cabeça de uma pessoa que vem desse tipo de cultura, que se depara com o evangelho, né? Nessa proporção e com essa proposta de vida, de forma simples de viver, né? De você saber tratar bem com a riqueza que você tem e de saber lidar também com a pobreza que você tem e ambos serem vistos da mesma forma. Isso era absurdo os coríntios. Era tão absurdo que na ceia, hoje a gente faz a Santa Ceia, mas na ceia dele havia as divisões, né, dos grupos, os grupos das pessoas que tinham mais posses, os que tinham menos posses, né? Então quem tinha menos posse levava um pão seco, quem já tinha mais posse levava um pão mais rebuscado e não repartia com o que tinha levado o pão seco. E Paulo se depara com essa igreja. Mas Paulo se apaixona por essa igreja ao ponto de que mesmo ela sendo essa igreja, em nenhum momento ele, aqui nesse texto especial, ele fala para eles deixarem de praticar os dons, mesmo que eles estavam praticando os dons de forma errada. Isso é muito interessante, porque muitas das vezes a gente pratica os dons de forma equivocada e logo somos impelidos de continuar a manifestação, mas Paulo não faz isso. Paulo exorta ele a uma maneira correta de viver e mostra para eles também o porquê desses dons, esses dons espirituais. Então ele começa o texto falando porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com relação à
Cristo. E essa manifestação do corpo, aqui Paulo figura para eles, para Corinto, trazendo que nós, como igreja, somos o corpo. A gente já tem esse entendimento, né? Que nós aqui como comunidade, como Igreja Batista Missionária, representamos o corpo de Cristo. E Cristo é o nosso cabeça. É de Cristo que advém as ideias para esse presente século, para a comunidade que a gente está inserido, para a manifestação do seu reino, para a salvação daqueles que já foram eleitos pelo Senhor e que precisam saber que foram eleitos pelo Senhor, que foram escolhidos por Deus, que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Então é através desse corpo, através da manifestação dos olhos, do coração, do pulmão, das mãos, que esse fim é manifestado. O nosso fortalecimento interno, né, de alguns irmãos que nos vêm e nos trazem palavras de profecia, depois a gente vai falar isso lá na frente, a palavra de conhecimento a respeito de algo, nos fortalecendo como um só corpo. Vocês aí estão olhando aqui para mim e veem que eu tenho um corpo. Esse meu corpo, apesar de ser um único corpo, se nós formos ver microscopicamente, ele é cheio de células, e essas células são cheias de outros organismos, que na ausência de qualquer um organismo, por exemplo, todo esse corpo é desfeito. Olha só como Deus é perfeito. Olha só como a complexidade da vida não nos dá uma tentativa sequer de não acreditar que não existe um Deus. Porque uma mitocôndria, que faz parte de uma célula, que é um organismo pequenininho, tão insignificante que você não consegue enxergar ele aqui a olho nu, se essa mitocôndria ela deixar de funcionar no meu corpo, na minha célula especificamente, todo o meu corpo morre. Porque essa pequena célulazinha ela é responsável pela produção de energia dentro dessas células, é o que torna a célula viva. Então todas as células iriam morrer aos poucos. Eu iria me diluir em pó, eu iria falecer. Sabe aquela caspa, ou às vezes a pele que está descascando, né? Aquilo ali é pele morta. E era justamente isso que iria acontecer com todo o corpo, com todo o organismo. Então Deus, através de uma pequena coisa que aos nossos olhos parece ser insignificantes ao corpo, não é insignificante ao corpo. Por isso, jamais menospreze o que você considera o insignificante dentro da nossa igreja. Jamais menospreze o que você acha que não está fazendo nada ou para a igreja. Porque esse, talvez, pela função dele, possa trazer a morte de toda uma comunidade. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido da nossa existência e do nosso propósito. Então ele vai trazer a respeito dessa unidade. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um corpo. Que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Espírito Santo. Vocês já ouviram falar do pastor Shed? Escritor, teólogo, grande homem respeitado. Vocês já ouviram falar do pastor Manuel Vasconcelos? Missionário. Vocês já ouviram falar do pastor Edivaldo? O mesmo Espírito Santo que batizou ele, batizou nós. Não foi um Espírito Santo especial. Não foi um Espírito Santo diferente. Não foi uma imposição de mãos diferente de alguém que veio e impôs a mão e desceu sobre eles algo e que os tornaram esses homens excepcionais que são, o que eles fazem, que eles se propõem a fazer. E lá em Corinto havia essa
ideia de que talvez o espírito de um era mais ativado do que o espírito do outro, sabe? A santidade de um era mais aflorada do que a outra, no seu aspecto de poder e manifestação de poder. Então, por isso que eles começam uma briga de dom, onde eles classificavam, e pasmem, onde eles classificavam que se alguém falasse em línguas é porque era maior do que os outros. Porque era algo misterioso, era algo que eles não entendiam, e aquilo era a manifestação do maior poder de Deus. E aí Paulo vai desmistificar tudo isso. Paulo vai mostrar, olha isso, né, sobre isso. Não tem nada a ver com isso. Quem ministra o louvor não é maior do que quem está recepcionando. Cada um exerce uma função excepcional para o reino de Deus. Apesar de vocês possuírem, e a igreja de Corinto, apesar de ter os escândalos que tinha, era uma igreja que tinha muitos escândalos. Escândalo pesado mesmo. Mas o Espírito Santo pairava naquela igreja de uma forma que toda a igreja tinha praticamente todos os dons. E isso é muito interessante a nós, porque mostra que, às vezes, o Espírito Santo não precisa, às vezes, do seu grau de santidade para ele se manifestar. Mas saiba de uma coisa, a manifestação através de você, através dos dons, mesmo você não estando em santidade, isso representa juízo para a nossa vida. Porque Deus vai te cobrar os frutos, você vai apresentar, mas Ele vai querer saber da sua vida. A forma como foi apresentado, a forma como você trabalhou. E mais lá na Paulo vai mostrar qual é. Portanto, também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. E aí ele começa aqui a fazer uma analogia a várias situações, onde ele fala a respeito do pé, e se o pé disser que não sou mão, portanto não faço parte do corpo, e nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser não sou olho, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Ou seja, Paulo vai mostrando através dessas metáforas, né, dessas figuras de linguagem, falando a respeito do olho, né? O olho que não dá importância para a mão porque ele é olho. O ministério dele é o olho, é enxergar, é ver, então ele não se importa com a mão. Mas isso ainda não tira ele do corpo, ele continua pertencendo ao corpo. E será julgado porque ele pertencia ao corpo. Porque ele discriminou a mão. Lembra lá de Caim e Abel? Onde é que está o teu irmão? Eu não sei onde é que está o meu irmão. Tenho parte eu com o meu irmão, ou seja, o desprezo de alguém que faz parte dele. O desprezo de alguém que é sangue dele, que é família dele, no caso. E às vezes nós não enxergamos a manifestação da igreja, do corpo de Cristo, espalhado por toda a terra, como uma família de fato. E a gente já conversou muito a respeito disso. Quem tem acompanhado a Escola Bíblica Vocacional, quem tem acompanhado a sexta-feira, dessa importância de nós chorarmos com quem está chorando, de nos alegrarmos com quem está alegre, e de clamar, de lamentarmos por quem está se afastando de nós. Existiu um período no Antigo Testamento onde Ezequiel, se eu não me engano, vai fazer severas aos pastores da época, onde ele lança uma profecia onde ele fala: ai de vós, pastores, que cuidam mais de vocês do que as minhas ovelhas. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles passaram um tempo que eles estavam mais preocupados consigo mesmo do que com aquilo que o Senhor tinha derramado sobre eles e a responsabilidade que eles tinham.
cuidar daquilo que o Senhor entregou para ele, de cuidar de gente, de ter essa paciência, de ter esse sacrifício. É quase um mártir. Só quem tem um pouco de conversa com o pastor e vai saber da vida de alguns pastores sabe o quão difícil é. É uma vida que às vezes você não sabe se tem amigo. É uma vida que você não sabe em quem você pode confiar, mas a única coisa que você tem que confiar é na palavra do Senhor e amar e cuidar das ovelhas. E quando ser mordido pelas ovelhas, a não retribuir com a mesma mordida e chorar e clamar pela alma e buscar e ir atrás. Então, cuidado. Existe uma época em que eles estavam mais preocupados consigo mesmo. E manda o profeta falar a ele a respeito disso. Tomem cuidado. O Espírito de Deus não foi retirado dos homens. Né? Você vai perder o Espírito, você não vai perder. Uma vez que o dom é derramado sobre você, ele é irrevogável. O problema é seu agora. Você vai prestar contas até o último dia da sua vida. Mas eu não sabia. Mas a gente vai entender um pouco a respeito disso mais lá na frente também. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Que maravilha. Então, se você está aqui, saiba que Deus colocou conforme Ele quis. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque nas nossas... Todas as vezes nós achamos que é o que nós queremos ter, é o que nós queremos fazer. Isso é bom quando há isso. Ruim é quando não há nem isso. Só há o bem e quer. Quando só há o traz para mim. Quando só há o Deus me abençoa. Eu me lembrei da palavra do pastor falando a respeito dos pastores milionários, né? De acessar a chave. Basta você conseguir acessar a chave. A chave é simples, teoricamente simples de acessar. Porque depende de uma pureza primeiro do nosso coração. Isso é um pouco difícil de conseguirmos, mas com jejum, oração e amor, principalmente, a gente consegue atingir essa pureza de coração. Mas a chave de acesso é quando você clama a Deus e provoca a Deus e fala para Deus, Deus, não me abençoa, me transforma em um abençoador. É completamente diferente. E Deus vem, pum. Quando as palavras mudam da nossa oração, a gente consegue acessar certas coisas que jamais tínhamos acessado antes. Deus, eu quero ser um abençoador. Porque foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou para Abraão, né? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Pai de multidões. O que um pai faz? Então, enquanto nós não tivermos essa compreensão de que os dons que são derramados em nós, e esse era o problema de Corinto, dons que eram derramados sobre a vida deles, eles colocavam numa justificativa de classificação de altivez. Eles não entendiam ainda que era para o benefício comum da igreja. Eles não entendiam ainda que era para manifestação e fortalecimento da igreja. Para o irmão que não era mão, o olho tinha que trazer a visão para a mão poder buscar aquilo. Sabe aquela coisa de visão? Rapaz, eu tive uma ideia. Compartilhe a sua ideia. Não guarde ela para você.
Não espere que, não, o pastor não me chamou, nunca me chamou para conversar, nunca me fez nada, então não vou falar essa ideia, não. Vai lá, ei, meu filho, e aí, como é que tá? Trago meu testemunho pessoal, por exemplo. Eu acho que eu vim na igreja umas 2 vezes, passei umas 2 semanas vindo. A recepção foi importantíssima, Lobão. Lobão com aquele jeitão dele. Vem cá, cara de jogador e tal. E eu sempre na minha ali. Importantíssimo. Ativou. Depois veio Daniel. Daniel me convida para uma célula, para a célula dele. E aí o pastor Edvaldo uma vez deu uma palavra a respeito do trabalho. Aí, o que vocês estão precisando? Eu vim imediatamente falar com você. Oi, pastor, estou à disposição. O que você está precisando? Eu não sabia o que eu ia fazer. Ele podia falar, estou precisando de alguém para varrer aqui. Está disposto? Vamos lá. Daí ele falou, tem uma galera aí que está querendo fazer um negócio para a juventude, vai ter uma reunião aí, aparece aí. E assim foi. Foi indo, assim, estou. Então, muitas das vezes, nós precisamos de uma atitude. Às vezes a gente olha pra gente e fala, poxa, eu sou tão incapaz, eu já não tenho mais idade para isso, para aquilo. A gente inventa tanta coisa, sendo que o dom está dentro de você. O dom já foi derramado. Pelo mesmo Espírito que batizou o pastor Shed, batizou o pastor Manuel Vasconcelos, batizou o pastor Edivaldo, batizou o pastor Serginho. Essa criatividade de Serginho não é só para ele. Não é só ele que tem, não foi ele que recebeu um dom especial. Porque o mesmo Espírito que deu a criatividade para ele pode ser o mesmo Espírito que pode te dar a mesma criatividade que ele tem. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus foi o mesmo Espírito que Jesus falou que obras maiores vocês farão. Que o motivo dos dons não seja a justificativa para a igreja de Corinto, para vocês se acharem os tal. E é muito comum de algumas igrejas, de outras denominações, às vezes ter essas rinchas, sabe? A gente vê muito em algumas outras igrejas, da denominações, fazendo essa questão do poder, do Espírito Santo, de falar em línguas, que testifica se é de Deus ou se não é, e que o fulano de tal tem um dom de tal coisa, ele é maior do que esse fulano, e o Espírito de Deus está mais com ele do que com outro. E por isso, essa pessoa que acaba tratando o dom como um ministério, e logo ele abre uma igreja de cura e milagre, sendo que a igreja não é para ter o dom de cura e milagre, mas é para ter a manifestação de todos os dons. E aí você entra numa igreja dessa, só cura, e palavra, conhecimento. Não, aqui a gente não tem isso. E comunhão, não, a gente não tem isso. Só cura. Se quiser ver, é cura. E acaba usando isso de forma equivocada. Acaba usando isso de uma forma errada. E lá no final, quando ele se encontrar face a face com o Senhor vai falar, passagem de mim, que eu não conheço. Que através do dom dele, ele cresceu tanto o ego de se achar que Deus o amava ele mais do que o restante do mundo, do que o mundo, e por ele se achar que achava mais, isso mexeu com o ego financeiro, e ele passou a gerar riqueza e fonte de riqueza através desse dom, se achando inclusive no direito de toda a riqueza, porque ele tinha esse dom e acabou errando por conta disso. Ele não tinha a visão ainda do que era a comunidade de Deus, do que era a manifestação de Deus. Mas na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme si. E se todos fossem
um só membro, onde estaria o corpo? É o que eu falei para vocês. E se todos fossem profetas, se todos fossem operadores de milagres, e se todos fossem missionários itinerantes, viajando o mundo, indo para todos os lugares, quem iria trabalhar para pagar as contas desses missionários? Às vezes o nosso trabalho, a nossa empresa, é um projeto missionário de Deus. Fiquei sabendo que tem uns bilionários que estão se reunindo para financiar, né? Entendendo que o que o mundo está precisando é de evangelho. Homens extremamente ricos assinando carteira de missionários para financiar salário e o cara pregar todo dia. E o propósito, entendendo o propósito do dinheiro, entendendo o propósito das suas empresas. No 22 ele fala, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. E aqui eu falei a respeito, né? Então esse desprezo que Corinto tinha por esse povo. Se ele tivesse um dom que não fosse de línguas, ainda fosse pobre, era pior ainda para ele. Eles ainda valorizavam muito essa riqueza. Ainda tinha muito esse caráter de valorizar dinheiro. E de achar que o pobre era pobre porque era a vontade de Deus e Deus, teoricamente, não estava com ele. Ele era pobre. Quem era rico era o cara que era o abençoado de Deus. Eles tinham essa visão muito forte. Então acabavam desprezando o pequeno. Mas não sabendo que às vezes o pequeno é que era de fato o profeta da igreja, que traria a visão para a igreja. Aquele pobre. Como foi com os apóstolos de Jesus? Nenhum dos fariseus, os escribas, os estudiosos da lei, na época, davam valor para eles pela história e pela carreira deles. Pensadores, homens letrados, nenhum. Os caras eram top da galera. Eles tinham status, tinha a aparência, tinha a inteligência, falava como eles falavam. Esses homens iletrados, eles eram tipos de quem? De qual mestre famoso? E Jesus para eles não existia. Né? Não eram os desprezados. Na verdade, aqueles ali estavam com ele, e foi através dele que chegou o Novo Testamento a nós. E os membros do corpo, no 23, ele fala, e os membros do corpo consideramos menos honrados. Nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Isso é maravilhoso, né? Paulo falando isso a respeito desse cuidado uns pelos outros, dessa generosidade, a gente conseguir enxergar os dons na vida do outro e não ser motivo de inveja, mas ser um motivo de investimento, ser um motivo de você honrar aquela pessoa. Tenho certeza que quando uma igreja tem essa compreensão de dons espirituais, você vê na vida do outro a manifestação de dons, principalmente a igreja que está em célula, né, que é mais íntima, que é mais ali, cara, incentive,
Não no aspecto de pressionar, mas de estimular, dar um livro, né, de dar a oportunidade de falar, de apresentar uma ideia que talvez aquela pessoa possa funcionar, de você ver esse caráter nela, de você ver essa empolgação nela. De que você tenha uma visão mais ampla. Às vezes nós estamos. Existem irmãos que às vezes a gente está muito focado aqui dentro, né? A gente está olhando muito para dentro, mas tem um irmãozinho, cara, que está olhando para fora também. Ele está com uma visão lá fora. Então a gente não despreza nem o de dentro nem o de fora, a gente estimula os dois. Porque não é todo dia, irmão, que nós estamos fortes. Né? Mesmo nós lidamos com a fé. Mesmo nós apresentamos a palavra do Senhor, não é todo dia que nós estamos ilusões de Deus. Sabe? Às vezes para dúvida, às vezes nos vem questionamento, nos vem angústia. Sabe quem são os responsáveis por fortalecer? Cada um de vocês. Ele que tem um dom de fortalecer, de dar uma palavra de encorajamento. E os coríntios, quando olhavam isso, era motivo de desprezo, sabe? Era motivo de, ó, tá vendo? Tá em pecado, tá em alguma coisa, tá em pecado. Era essa igreja. E Paulo, carinhosamente, isso aqui é com carinho. Uma exortação é com carinho. Todo o amor que porque ele queria ver aquela igreja explodir pela manifestação de Deus. Porque uma coisa ele era consciente, mesmo aquela igreja, sabendo que ela era a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalhando na vida daqueles homens, trabalhando na vida daquelas mulheres. Decidiu abandonar uma cultura completamente adulta, completamente egoísta, completamente idólatra, para seguir o Evangelho, entendendo que Jesus tinha morrido por ele. E por isso ainda estavam vivos. Que Cristo já tinha pago o preço, que eles estavam fazendo, que nós estávamos fazendo. Eles compreenderam que muita coisa precisava ser mudada na vida deles. Mas vamos adiante. No 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegrem com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou, olha só, na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, e os que socorrem os outros, e os que administram, os que falam em variedade de línguas. E aqui Paulo vai trazer essa divisão de categoria a fim de mostrar para eles, porque o que a igreja de Corinto estava valorizando? Estava valorizando a variedade de línguas, aquilo que era mistério. Só que aquilo que era mistério não é para edificação da igreja. Vai explicar isso. Aquilo que era variedade de línguas era para edificação pessoal. Por isso, quando fosse para a edificação da igreja, haveria alguém que interpretasse, para que toda a igreja fosse abençoada. Por que ele coloca os profetas, os apóstolos, os profetas e os mestres? Porque a edificação do reino de Deus vem através da palavra. E quem é o apóstolo, Luiz?
Existem dois conceitos de apóstolo. Existem os apóstolos que eram aqueles que visivelmente tinham convivido com Jesus, tinham tocado Jesus e visto todas essas manifestações. Né? Tanto é que Paulo, quando a gente vai lá para a carta aos Romanos, ele vai se apresentar como apóstolo e vai explicar o porquê. Porque se existia esse critério, né, se esse era o critério de ter sido uma testemunha ocular, de ter visto ele ressurreto, ele vai alegar que ele viu Jesus na ilha de na estrada de Damasco. Ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele. Tem alguns estudiosos que falam que quando Paulo ele cruza na ilha para estudar de novo, ele fala que o próprio Jesus estava ensinando ele ali, no deserto da Arábia. Ele passa 3 anos de tempo só estudando e analisando as escrituras e entendendo que Jesus era o Cristo. Então existe esse apostolado. E existe o apostolado de envio. Sabe aquele homem que não consegue ficar parado? Por exemplo, existe o pastor Divaldo. Ele é um homem de envio? É. Mas ele tem casa de retorno. Ele pode ir para o Rio de Janeiro? Ele vai para o Rio de Janeiro e vai pregar lá, vai passar um tempo lá, vai passar um tempo lá, mas ele tem casa de retorno. O apóstolo, ele não tem casa de retorno. Ele não tem, teoricamente, de retorno. Porque ele é um homem que manifesta para o mundo. Tem uma visão de mundo. Ele é enviado para o mundo. É um homem que constrói igrejas no mundo inteiro, mas ele em si não tem uma igreja, mas ele se congrega em alguma igreja, ele vive. Porque ele não pode ser uma unidade sozinho, não existe crente só. Mas ele sempre tem uma visão ampla, uma visão maior do que o que atrás. Esses são o apóstolo. Alguns São Paulo para essa categoria, desprezando que eles seriam legítimos. Existe até uma briga teológica se de fato Matias vai estar na 12ª cadeira no trono de Deus. Porque Matias foi escolhido à sorte. Teoricamente foi escolhido à sorte, mas em alguma linha cremos que foi a ação do Espírito Santo. Porque havia isso no Antigo Testamento. Só que Matias não fez um terço do que Paulo fez. E aí há essa briga, né? O pessoal até brinca, né? Que um vai estar sentado um pedaço numa banda e o outro um pedaço na outra banda. Isso não cabe a nós saber. Cabe a nós termos eles como exemplo. Fortalecimento da nossa fé. E aí ele vem trazer essa variedade de línguas como a última colocação. Faz o 29 em diante, que é o mais legal. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Ele encerra. Procurai com zelo os melhores dons. Você entende aqui que muitas das vezes nós damos várias justificativas. Eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei qual é o meu dom. Mas a pergunta que você tem que fazer para si mesmo: qual é o dom que você quer? Porque não é, às vezes, o dom que vem até você. Buscai com zelo. Parte de você. Parte do seu interesse. De querer servir mais ao rei. De querer se colocar como uma pedra nessa construção belíssima que se chama Igreja Pura, Imaculada, a noiva de Cristo. Cabe a nós. Quantas vezes você já orou no seu quarto buscando um dom com zelo? Quantas vezes você já orou de joelhos no quarto, desejando e almejando isso? Senhor, me dá o dom de visão, me dê um dom de profecia, me dê um dom de...
sabe, de entender a tua palavra, saber explicar, Senhor, me dê ter uma visão para esse bairro, para essa cidade, um projeto de algo que nós temos que fazer. Quantas vezes buscamos isso? Quantas vezes nos colocamos à disposição? Porque o dom está em todo o dom de doar, generosidade. Você entendeu isso perfeitamente. Mas Paulo vai mostrar algo superior. Não adianta ter o dom, mas não ter o amor. Porque essa é a nossa. Para encerrar, ora a Deus. Toda a nossa igreja, quem vem às terças-feiras, saia daqui entendendo que a busca pelo dom parte sai com o zelo dos melhores dons. Deus tem uma visão para as irmãs mais influentes. Deus tem uma visão para os jovens da nossa igreja. Deus tem uma visão para os adolescentes. Deus tem uma visão para cada um dos pequeninos. Deus tem uma visão para os homens. Deus tem uma visão para as mulheres. Deus tem dom a manifestar através da vida de cada um de vocês. Um dom de fortalecer os irmãos. Um dom de dar uma palavra de sabedoria. Um dom de acolher. Mas não adianta nada fazer isso se não tiver amor. Deus possa abençoar a nossa vida. Nós possamos buscar os dons dele. Nós possamos nos aperfeiçoar uns aos outros, a fim de termos esses dons para edificar a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar de pé para a gente encerrar e orar. Deus, damos graça a Deus por mais esse dia, Pai. O Senhor sabe, Deus, das nossas lutas, Senhor. Tu sabe, Deus, das nossas falhas. Mas que mesmo assim, Pai, o Senhor nos usa para falar de Ti, para aprendermos mais de Ti. E nesse dia de hoje, Pai, nós possamos ser moldados à imagem do Teu Filho, Pai. Que cada irmão aqui presente tenha o temor, Deus, o tremor, Senhor, da Tua palavra. Mas principalmente, Deus, que o Senhor encha eles de amor por Cristo, a fim de fazê-los, Pai, todos orarem pelos Seus dons, pelo aperfeiçoamento dos Seus dons, pela busca, Senhor, dos Seus dons, para que eles possam ter, Deus, serem pessoas fundamentais, Deus, no Teu reino, Deus. Quer em suas casas, quer aqui na igreja, Pai, mas que eles possam, Senhor, ter os Seus dons manifestados até a Tua vinda, Deus, para que isso não gere juízo em nossa vida, mas que gerem bênçãos, que gerem prosperidades, que gerem frutos para o Teu reino, Pai. E que nada disso, Deus, venha nos engrandecer. Que nada disso venha trazer altivez, Deus, qualquer forma de ego no nosso coração. Pai. Mas derrama, Senhor, humildade sobre as nossas vidas, diante daquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja, Pai. Diante daquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada pessoa aqui, de cada família representada. Assim eu te oro e te agradeço pelo dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.